Olá, nós somos o Pulo do Galo, um podcast criado pelo quarto ano de Publicidade e Propaganda da Unicentro e pensado por quem ama um bom papo sobre comunicação. Eu sou o Lucas Souza, fundador do Estúdio L2, aluno do quarto ano de Publicidade e também host aqui desse podcast. E eu sou John Sanches, fotógrafo e videomaker e também aluno do quarto ano de publicidade. Essa temporada tem o apoio do Sicredi Planalto das Águas, uma instituição financeira cooperativa que acredita na força da educação e no desenvolvimento local. Muito obrigado, Sicredi, por abraçar esse nosso projeto e embarcar nessa junto com a gente. Agora, John, vamos parar de enrolação e vamos apresentar a nossa convidada, que é mais do que especial? Com certeza. Nossa primeira convidada nasceu no meio artístico. Ela é produtora, publicitária e comunicadora. Atualmente trabalha como coordenadora de marketing no Rede Sul de Notícias e comanda o podcast Depois Conto, que traz de uma forma muito bem-humorada os bastidores da vida digital. Seja muito bem-vinda, Daiana Felchak. Muito obrigada, eu tô, assim, honrada, principalmente de ser a primeira convidada de vocês dessa temporada. Vi alguns materiais antes, né, fiz a minha pesquisa, e, assim, muito legal estar desse lado, e uma experiência diferente, né, porque sempre eu tô aí, pesquisando sobre os convidados que eu vou trazer, sobre as pessoas, e agora desse lado vai ser bem importante para mim, assim, espero que para vocês também. Com certeza. Daiana, quando a gente conversou aqui, todo mundo em grupo pra poder escolher alguém, e a hora que a gente viu você, assim, não tinha outra pessoa pra falar sobre comunicação, como você é alguém tão completa que faz, acho que de praticamente tudo. Igual você falou, a gente senta pra pensar no convidado e estruturar até a apresentação. E a hora que a gente foi montando e pensando em tudo que a gente poderia falar aqui, a ideia é que seja um podcast de uns 30 minutos, mas desculpa aí, ouvintes, qualquer coisa passe um pouquinho, tá? Talvez passe um pouco. Passada. Mas, posso chamar de Daiana, Nana? Me chama de Nana. Nana. Eu chamo de Nana sempre, então vou continuar chamando de Nana, Nana. pode ser? Nana, vamos começar com as perguntas. Primeiro, eu conheço você um pouco, mas eu quero que todos conheçam tudo que você faz. Então, eu queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória dentro da arte, na comunicação, na produção. Você também tá muito dentro ali nos bastidores. Então, conta um pouquinho pra gente como começou toda essa sua história. Olha, eu comecei com a minha família, né? E aí, assim, a comunicação veio um pouco depois. A minha família é uma família de artistas, né? Então, a minha mãe, desde adolescente, fazia teatros em grupos de adolescentes, assim, da igreja. Conheceu meu pai lá, sempre tentando fazer arte. E aí, ela teve oportunidades de entrar, por exemplo, na Casa da Cultura, né? Ela sempre amou trabalhar com os jovens, porque ela via que a ferramenta da cultura e da arte resgatava muito e fazia as pessoas esperançarem mais, sabe? E aí ela já via ali isso. E aí ela pegou e falou, não, eu quero realmente a cultura, para mim, acho que é isso, é a minha missão, assim. Então, desde muito pequena. E aí ela foi para a Casa da Cultura, insistiu muito, e aí tem uma história que eu amo dela, assim, que poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, para elas fazerem a Casa da Cultura, o Departamento de Cultura, que era, né, as mulheres que estavam nessa gestão, tinham que construir aquilo, que era um postinho antes. E aí elas pegaram marretas, martelos, os seus maridos em casa, e elas todas foram lá na Casa da Cultura, onde é hoje ainda, e marretaram aquelas paredes para fazer biblioteca, para fazer salas, para construir aquilo para a comunidade. E aí isso é muito simbólico, assim, né? Isso é incrível. Então a minha mãe já vem dessa coisa assim de, olha, quebrar paredes, quebrar paradigmas, inclusive. E aí, a minha mãe trouxe a Dodge, que é minha tia, para esse mundo da arte. E a Dodge, meu Deus, ela é uma artista incrível, bonequeira, enfim. E aí veio o David. A minha mãe queria o David para que ele fosse um companheiro dela. E, de fato, aconteceu.
Os 3 era um trio assim que fazia produções e entrou mais a Gisele. Acho que vocês não conheceram a Gisele. Mas essas 4 pessoas fizeram o grupo Arte Manha, que foi um grupo que era de dentro da minha casa. Então, eu tinha 4 anos e eu via toda aquela loucura de produção artística acontecendo. Então, a gente comia arte. Eram textos e textos, eram ensaios, eram brigas, eram questionamentos. Era meu avô que fazia os cenários, o David que fazia toda a comunicação. Então, os cartazes, não era cartaz assim, né, que a gente imprime agora, manda para a gráfica, que lindo. Eles faziam na mão. Eles faziam um por um. Então, o David desenhava, todos pintavam e saíam divulgando. Comunicadores ali. Então, eu nasci ali, naquela colcha de retalhos plural, falando sobre tudo, escutando músicas de todo tipo, escutando do clássico ao underground, desde pequena. E mesmo que eu não entendesse aquilo conscientemente, isso virou repertório na minha vida, né? Para uma criança, talvez eu tenha visto coisa demais, assim, porque eu lembro que eu ia eles iam muito para festivais, tinha muito festival antes de teatro, né? E essa companhia começou a ganhar muito prêmio fora. Então eles, onde que eu ia ficar? Ou eu ficava com a minha avó ou eu ia com eles. Então, quando eles podiam me levar, eu ia nessa idade. Então, eu ia para os teatros adultos. Eu vi Barca do Inferno com 6 anos. E eu lembro exatamente, assim, das coisas. Então, ali, veja, não tinha como eu não ser uma artista ou comunicadora. Veja, o que eles eram, para além de serem artistas, eram já comunicadores. O que é um ator? O que é esse produtor? Quando precisa ainda ser autossuficiente, porque ninguém acredita muito na arte ainda, o que é um absurdo, eles precisavam se virar. E eles precisavam ser a sua própria agência, mesmo não sabendo muito como fazer isso. Então, eu assisti tudo isso de uma maneira muito da essência mesmo, feito em família, assim, né? E essa experiência é muito doida, assim. Eu sou muito grata por isso, principalmente pelo repertório que eu tenho, né, desde pequena. Mas chegou um momento da minha adolescência que era um momento, assim, que o David, principalmente, queria que eu viesse mais para comprar Arte Manha. Já falo da Felchac. E eu não queria, porque eu comecei a pensar assim, não, eles têm uma expectativa e eu não quero, eles são muito grandes, eu já via eles muito grandes, assim. Eu pensava, e aí se eu não quiser ser atriz? E se eu não quiser isso? Então eu tive um momento de distanciamento, assim, não sei se é porque eu era aquariana ou porque realmente eu quero ver o que eu quero, e aí? E o David chegava para minha mãe e falava, mãe, que horas que a Daiana vem de fato para cá? Porque eu sempre fiz coisinhas pequenininhas, eu era o amor, o anjo, sabe? Pequenininha, entrava, passava o chapéu na rua, mas eu nunca tinha entrado de fato num papel. E aí o David falava, mãe, que hora? Cadê? Eu no ensino médio jogava handebol, era doida por handebol, e para mim era aquilo, a minha vida. Fazia algumas coisas com a minha mãe, com o David, e assim. E minha mãe sempre falava pro David, deixe ela que ela vem. Mas que horas? Deixe ela, é o tempo dela. Calma, seja sensível também. Ela não é você. Você é você. Que começou lá com 2 anos sei lá, a me acompanhar. Mas ela é diferente, deixe. E aí eu não sabia muito bem o que eu queria. E eu fiquei nessa loucura, assim, nossa, o que eu faço? Eu faço teatro? O que eu sou? Eu sou talentosa?
nessa área de atuação? Será? Porque, meu Deus, eles são incríveis. E eu assistia muito eles, então a minha admiração só ia aumentando. E aí eu fui para Curitiba jogar. Só isso. Fui convidada para fazer parte de um time que era do Colégio Estadual do Paraná. Joguei, amei e quebrei muitos dedos e nariz. E minha mãe também era atleta antes, então tinha uma coisa ali que ela gostava também. E lá tinha o Gruta, que era o grupo de teatro do colégio. Que saiu Marjorie este ano de lá, tipo, o grupo sabe? Chique, né? É um babado. E aí eu falei, ai, será se não faço parte dessa seleção aí, que vai ter essa audição? Que é Marjorie este ano, né? Ali, imagina você junto. Meu Deus! É assim, o palco, a caixa preta, né, que a gente fala, tem essa energia. Lá, é uma loucura essa energia. E aí eu fui e fiz, e passei. E aí comecei a fazer o Gruta. Então, veja, eu fugi daqui para me distanciar da arte, para ver se era isso mesmo, e lá eu estava fazendo arte. Ali eu participei era uma seleção assim de poesia, um festival de poesia. Ganhei o festival, era tipo de declamação, assim, eu era super apaixonada por arte. E aí, a minha mãe, a gente perdeu a nossa avó, né, a minha avó, e do David. E ela que fazia todos os nossos figurinos, os figurinos do Artimanha. E eu era muito ligada a ela. Então, a minha mãe me ligou um dia e falou, bom, a gente vai fazer a nossa montagem e a gente quer contar a história da tua avó. E eu quero saber se você quer ser a sua avó. E aí que eu voltei para Guarapuava e, de fato, mergulhei nesse ambiente do Artimanha, sendo a minha avó, nesse auditório aqui, que era, veja, era um colcha de o cenário era uma colcha de retalhos gigante, feita de todos os retalhos que minha avó guardou durante todas as montagens do Artimanha. Então era assim, era muito forte. Era choro, era loucura, E aí eu nunca mais saí dali. Foi aí que te conquistou a arte. Não tinha como ser diferente, né? Tão imersa nesse mundo, acho que por mais que você tentasse ir para outro caminho, esse era o teu futuro, né? E mesmo não estando só em cima do palco, porque você faz várias outras coisas, né? Você tá por trás na produção, você faz locução, que é tão bonito também. E acho que todas essas coisas te completam, acho que tentando focar em uma coisa só, sendo que tinham várias outras. Mas eu sei uma coisa, porque eu vi no último podcast, eu queria que você me contasse. Porque você tentou entrar na Malhação, mas acho que por algum erro da Globo... Não, a gente não viu você na televisão, como assim? Então, tinha isso. E daí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou bem nesse negócio de atuação. Gostava muito da produção, gostava muito de edição, que daí daqui a pouco a gente chega nisso, mas ainda tava tipo naquela coisa de, acho que gosto dessa coisa de atuar e do texto e blá blá blá. Fui para aquela seleção, fui trabalhar numa seleção do Marcelo Germano, não sei se alguém conhece aqui, mas... Conheceu. Ele encontrou a Larissa Manoela. A gente é conhecido no mapa por conta da Larissa Manoela e do Marcelo Germano, né? Ela sempre foi maravilhosa, essa menina. E aí eu ia para essas seleções para trabalhar. E aí eu fiz uma peça um dia, não sei por quê, que eu tive que substituir uma menina. E estavam todas as agências lá, diretores nessa seleção. E acabou, eles vieram falar comigo. Você tem que entrar na agência, você tem que fazer teste, blá, blá, blá. Fui acreditando, né, nessa loucura. O perigo. E aí falei, tá bom, vamos lá. E aí eu gostei mesmo. Fiz alguns testes, não fui para um teste final, assim, Ai, gente, eu morro de medo de avião. E no dia que era o teste final pro Itaú, acho, sei lá o que era,
Eu não fui, travei, falei, não vou, não quero, quero ver quem que vai me tirar daqui, inclusive. Não quero, não quero passar esse medo. Mas veja, é uma oportunidade, pois é uma oportunidade, mas eu não vai rolar. Mas aí me chamaram para essa malhação, né? Eu falei, não, agora eu vou. Agora vai dar boa. Fui pro primeiro de carro, né? Óbvio. Não tinha avião, sem chance. Deu boa, voltei, ela gostou, me chamaram para esse próximo, que era assim, para entrar. E aí é o universo, né? Aí eu não sei o que acontece. A gente saiu 6 horas da manhã de Curitiba, eu e Raíssa Faye, que também é uma artista incrível. E ela estava muito rápido numa curva indo para São Paulo, estava chovendo, nós capotamos o carro 5 vezes, assim, uma loucura. E aí, lógico, né? Acabou ali, não deu tempo de chegar. Foi nas 5 capotadas. Né? Ele foi indo, assim, né? A cada virada ele ia um pouco. Assim, e aí voltei para cá, tive crises e mais crises, fiquei muito frustrada. Porque, assim, estava na minha adolescência, né? Essa coisa do sonho ser interrompido, assim, não é uma coisa que a gente... Não que era adolescente, a gente nunca consegue, de fato, digerir, ok. E aí, não rolou. E aí foi quando eu pensei, não, eu acho que eu gosto muito do bastidor. E eu amo o bastidor, gente, é uma coisa muito doida. Eu falo assim, que a gente gosta de olhar no fresto da cortina entreaberta e mesmo assim saber que faz parte do espetáculo, porque tudo é o espetáculo, né? E isso aqui é o espetáculo, para além do que está acontecendo aqui, era o espetáculo. E eu entendia muito isso. E minha mãe sempre escreveu, eu comecei a escrever os roteiros também, eu adoro escrever o roteiro dos espetáculos, sonoplastia, eu que editava. Aí começou a vir uma demanda que era de vídeo, que era de edição de vídeo, e eu sou louca por tecnologia, assim, tipo, doida mesmo. E eu falei, eu quero aprender. E fui aprendendo sozinha, Premiere e After, e vai ter que ser por vídeo mesmo que eu vou aprender. E aprendi. E aí a gente usava nas nossas montagens. Até que o David fez a Felchac Produções, que aí mudou toda a nossa vida. E que é comandada por você e teu irmão agora, até porque sua mãe está vereadora. Está vereadora. Sim. Inclusive, eu acho essa parte muito legal, porque Essa parte é louca. essa parte a gente acompanhou, todo mundo, né? Os guarapuavanos Nós aqui. acompanharam todo esse processo e eu acho que é muito legal esses bastidores, igual você falou, de como que você faz uma campanha e como que a Rita chegou aonde chegou ali. Eu acredito que por trás teve muito problema, muito BO, e você acompanhou tudo isso, né? Você estava junto na campanha, desenvolvendo os materiais. Como que foi essa loucura, inclusive, até fake news e Meu notas, Deus, e gente. problemas. Como que funciona todo esse processo para criar, e inclusive, para gerir um problema que vocês não previam, né? Uhum. Primeiro, assim, Felchac... eu e meu irmão, na verdade, assim, agora eu não tô tanto na Felchac, porque não tem como, assim, o David tá mais, a Dodge tá mais, e eu e minha mãe mais em outras coisas, sabe? A Felchac veio mais de uma maneira mais comercial, e o Artimanha era aquela coisa mais teatro. E a Felchac veio nos eventos, trazendo arte para os eventos corporativos. A gente começou a ir muito longe, para São Paulo, para Curitiba, e o elenco começou a aumentar, a gente começou a fazer coisas muito gigantescas, para além de Cavalhadas, que tinha 1000 atores, né, essas mega produções, e aí a Felchac, ela continua viva, mas a cabeça da Felchac hoje é o David. E aí, assim, a política, né, como que minha mãe começou a fazer arte? E levar a arte para o jovem, e fazer essa experiência de oportunidade para a criança, foi
por meio de um cara que era da política que acreditou num projeto dela. Então, ela já gostava disso. Aí ela foi pela primeira vez, lá em 88, eu acho, candidata. Não ganhou. Foi mais 2 vezes, não ganhou. Como vereadora, e chegava assim, 1.200 votos, ela já chegou e não entrou por causa de... E sempre era um detalhe, assim, ai, meu Deus. E eu, assim, sempre no bastidor. Da última vez, antes dessa ali, a gente... Nossa, ela foi para vice, não ganhamos. Ela foi mais uma vez para vereadora. Aí, nessa vez, eu fiz a campanha. Antes dessa, tá? E eu, assim, eu sempre fui muito apaixonada também por política. Porque nós somos políticos, né? Não tem como você... Ai, eu odeio política. Então, assim, o que acontece com você? Então, entenda a política. A política é sobre tudo. Não tem como não brigar pelo espaço da arte se você não for político. Exatamente. A política, na verdade, está para além. A gente não precisa nem chegar lá na arte. A gente pode falar sobre eu colocar calça aqui hoje, né? Uma mulher votar, uma mulher poder sair. Então, assim, como que uma pessoa fala que não gosta de política? Mas, assim, eu gosto de política de um jeito louco, porque eu consumo documentário, filme, tudo de política. Aí eu entrei e eu já era comunicadora, publicitária, nessa última da minha mãe. E aí eu fazia a gente não tinha uma equipe, né? A gente não tinha, como? Dinheiro para fazer a campanha? Não tem. Então, a gente fazia as artes, os cards, a estratégia, os vídeos, o roteiro. O estúdio era lá em casa, não parecia, mas era. Então, assim, a gente tinha toda essa equipe para fazer acontecer. Mas lá, eu sentia, assim, que não ia rolar de novo. E que a gente ia se frustrar de novo. E eu deixei o meu lado pessoal também, assim, me pegar muito nessa outra. Não ganhou. Eu quase morri, fiquei doente, falei, nunca mais vou fazer campanha. E ela, não, eu nunca mais vou entrar, eu não vou mais concorrer a nada. A gente se frustra muito, né? Principalmente com os comentários, assim. A cultura não dá voto, esqueça isso. Parem de falar sobre a cultura o tempo todo, assim. Ai, era muito desgastante, fora as fake news. E aí... minha mãe chegou e falou, saiu uma pesquisa, nessa última. Saiu uma pesquisa e o meu nome tá forte porque eu sou secretária de Cultura. Minha mãe criou a Secretaria de Cultura, a primeira de Guarapuava, né? Então, ela tava mais forte. E aí eu falei, ai, meu Deus, será? Não vamos. Aí ela chegava com os feedbacks de dentro. E aí eu falei, quer saber? Vamos. A gente quer isso. E dessa vez, se a gente fizer certinho, usando tudo que a gente errou, e aí definimos toda a estratégia de comunicação, toda a estratégia, assim, nossa, de territorial, né? Os grupos, os nichos, as bandeiras, o quanto a cultura ia ser falada ou não. Enfim, a campanha política, gente, eu falo, todo mundo que é comunicador um dia tinha que participar de uma campanha política, porque são muitas coisas acontecendo, é uma pressão, é gestão de crise. E nessa campanha, eu fiquei muito passada com a quantidade de ataques. Eu nunca tinha visto isso. E nas outras, foram 5 campanhas antes. Dessa maneira que aconteceu, foi absurdo, assim. E é engraçado, eu nunca falei isso, minha mãe nunca contou isso depois que ela se elegeu. E aí eu falei para ela ontem, eu vou falar o que aconteceu nesse podcast. Porque as pessoas precisam saber desses bastidores também. A gente achava tudo lindo, tá? Eu perguntava muito para as pessoas, né? O que vocês estão achando da campanha? Tinha muito feedback bom. As pessoas estavam gostando muito da comunicação, do conteúdo, estavam interagindo, estava aumentando. Enfim,
E aí começaram as coisas malucas, né? Por exemplo, eu estava saindo de um lugar, indo para minha casa, me mandaram uma mensagem e falaram, ó, você já saiu do carro? Eu falei, não cheguei ainda. Tá, não saia do carro. Por quê? Ah, porque tem um outro carro aqui na frente da casa da tua mãe e é melhor a gente... Enfim, o carro seguiu a gente por vários dias, depois a gente foi saber que era uma placa clonada. Então, assim, a gente foi ameaçado e nós recebemos ataques diretos, assim. Né? Uma pessoa conseguiu ter o tempo de, um dia antes da eleição, ligar para 300 pessoas que eram eleitores da minha mãe e falar, olha, a Rita não precisa votar mais nela porque a Rita não é mais candidata, ela vai voltar para a secretaria. Então, era desse jeito. Então, na rádio, falaram sobre minha mãe, que ela ganhava 40 mil reais por mês na secretaria, o que é uma mentira. E eu ficava doida, gente. Eu falava, mãe, que horas que a gente vai fazer alguma coisa? Será que a gente responde? Será que você faz uma carta aberta? E aí eu ficava pensando, tá, mas em quem chegou? Essa carta aberta, se a gente falar, as pessoas vão... Aí que todo mundo vai saber. Então, o quanto isso disseminou, sabe? E como é difícil pensar nesse posicionamento quando a bomba já tá assim, estourando, e você vai lançar uma nota, e como que as pessoas vão interpretar, né? Como que vai ser essa coisa estratégia? pode ser retirada, né, do contexto. Exatamente, e pode ser uma coisa que chegou só pra gente, e pra um grupo de pessoas. E aí você fica pensando, tá, como é que eu vou medir isso? E fazer um super conteúdo para falar disso, aí que as pessoas vão ficar sabendo e questionar. Então, a gente tinha que pensar muito bem e de uma maneira muito fria. Só que eu sou filha dela. Então, isso era muito difícil. Eu ficava, mãe, vamos falar. Eu ficava louca, assim. E a minha mãe sempre na sabedoria, assim, sempre calma, fique... E o David também, ele é mais, né, intenso, assim, a gente queria entrar e falar. Eu falei várias vezes no meu, na verdade, e não deveria. Mas, assim, uma menina, não vou falar o nome dela, porque ela vai me processar, mas ela vai ser processada ainda, que ela ganhou 10 mil reais para falar que a Rita Felchak, enquanto secretária de Cultura, devolveu o dinheiro das leis que vieram para cá, que era a lei Paulo Gustavo e a outra... Não. A outra, antes da Paulo Gustavo, que surgiu na pandemia, Aldir Blanc. E ela, assim, gente, foi para os stories e falou, porque a cultura de Guarapuava é excludente porque o dinheiro foi devolvido. Mentira, mentira, pura mentira. E ela ganhou para fazer isso. E eu ficava completamente louca, porque eu queria justiça. Eu sabia que aquilo ali, mesmo que fosse falar, a gente vai lá falar que é mentira dela, mas não dá tempo, as pessoas questionam. E a gente perde voto, a gente perde o que faz as pessoas acreditarem na minha mãe. Então foram muitos ataques. Na rádio, teve um radialista que falou absurdos dela. E a gente, assim, nossa, que loucura, assim. Foi, dessa vez, de verdade, foi muito ataque, muita fake news. Mas faz parte, né? Porque... E mesmo no meio de todos esses desafios, foi aí que vocês ganharam, né? Que finalmente veio... Isso, nossa, vocês não sabem. É assim, ó. Nossa, aconteceu uma coisa um dia antes que só eu fiquei sabendo e eu não contei pra ninguém mais. Tua mãe vai assistir e vai ficar sabendo aqui. Não, eu contei depois, mas assim, ninguém soube porque eu tive que guardar pra mim. RSN, né? Eu estava na RSN, mas não estava, porque eu estava fazendo a campanha da minha mãe. Mas o tempo todo eu estava falando com a Cris e ia sair uma pesquisa ali que todo mundo estava esperando. E a primeira que recebeu foi a Cris, que já me mandou. Eu abri para ver prefeito.
mas tinha pesquisa de vereador embaixo. E era assim, 2 dias antes da eleição. Aí, gente, simplesmente, todas essas loucuras que aconteceram, o nome da minha mãe não estava na pesquisa. Tinha muito nome, e o nome da minha mãe não estava na pesquisa. E aí eu li lá em casa, o David de um lado, minha mãe de outro, falando, e eu fiquei quieta. Liguei para o Christian, que também é assessor hoje da minha mãe, é um artista incrível. Fui na casa dele, chorei. E aí só liguei para a Cris e falei, vocês vão publicar essa parte? Só para eu saber, porque daí a gente vai ter que fazer uma outra estratégia que eu não sei nem qual é, porque agora eu só consigo chorar. E não contei, e fiquei com aquilo, só que já pensando, eles conseguiram nos derrubar. Porque não pode ser. Só que pesquisa para vereador, depois eu fiquei sabendo, é muito difícil. Porque é feito só no reduto, enfim, são várias questões. Mas eu guardei aquilo ali sozinha e, gente, quase não foi. Por tanto ataque à cultura, às bandeiras da minha mãe, sabe, muitas coisas pequenas, mas que fazem diferença ali. Então, assim, trabalhar dentro de uma campanha faz a gente aprender de tudo um pouco. E faz a gente se decepcionar demais, porque os bastidores da política, ele é uma coisa difícil. Não. E você se decepciona com as pessoas que você acreditava, que te inspiravam, e enfim. Mas, ao mesmo tempo, o contato com as pessoas que falavam, olhando no olho da minha mãe, que as suas vidas tinham sido transformadas por causa de projetos dela, por causa de uma aula, por causa de todos os trabalhadores da cultura. Eu falava, mãe, a gente tem que parar de falar artista. Agora a gente vai falar trabalhadores da cultura, porque temos em Guarapuava trabalhadores da cultura. E no fim é tudo isso que conta, acho que todo esse processo, essa trajetória da tua mãe, até onde vocês chegaram no final da campanha, foi isso que contou pra vocês, né? Toda essa imagem. E foi incrível, assim, quando saiu mesmo, eu sabia que não ia ser o tanto de votos que a gente imaginava. E, gente, e foi só no final do final que a gente entrou, de fato. E foi assim, eu chorei tanto, eu achei que ia ter um treco. Eu não parava de chorar, não parava, porque era muito sentimento. E eu acreditava, e acredito de verdade, que minha mãe lá, ela pode fazer com que a cultura seja ferramenta de transformação social, seja essa pessoa que vai falar que o trabalhador da cultura, numa produção, movimenta 10 pessoas aqui, atrás tem mais 20, e tudo que uma produção envolve de compra, por exemplo, numa produção, num teatro, numa exposição, tem que comprar material, o comércio ferve, as pessoas têm que compreender as pessoas têm que olhar para nós com respeito, como trabalhadores da cultura, porque trabalhamos demais, essa coisa de, artista é tudo vagabundo, quantas vezes nós escutamos, e quantas vezes minha mãe escutou, o David escutou. Não, a gente não vai desistir disso, porque não somos. Então, assim, é muito importante, eu falei uma coisa na campanha, se as pessoas não entendem que o artista na poesia transforma vidas, a gente vai parar de ser poético e subjetivo e usar de tantas palavras bonitas, e a gente vai falar em números, então. Então, o dinheiro vem para o artista, que trabalha para isso, vai fazer um projeto, isso vai impactar na economia da cidade, e muito. Então, nos respeitem também por isso. Não precisávamos falar sobre isso, mas parece que precisa ser falado, óbvio. E isso não é só sobre o artista, também é sobre a comunicação. Com certeza. É uma falha, né? Às vezes as pessoas elas não entendem aquilo que está
que tá ali. explícito, sabe? A gente precisa reforçar e tudo mais. O que é, primeiramente, cortado no orçamento? A comunicação, a verba de publicidade. Gente, tá certo isso? Não tá. E aí, por quê? Porque a comunicação... não, é porque agora, né, eu tenho IA, ChatGPT. Dá pra eu demitir 15 pessoas da minha equipe. Como se fosse a mesma coisa, né? Nana, vamos dar uma pausa pra gente precisar de uma trocar pausinha. as coisas por aqui. Então, aproveitando esse gancho da comunicação, todos nós comunicadores, e dentro da estrutura de podcast, a gente quer conversar sobre o seu podcast. Então, como é que foi essa criação? O que te inspirou? Quem te inspirou? Como que começou tudo isso? Na verdade, assim, foi um presente e uma loucura na minha vida, que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Nós, na RSN, tem um outro produto, uma outra marca que se chama Rede Mais, que é mais de entretenimento, mais de cultura. Então, a gente estava caçando quadro, inventando quadros para... Enfim. E aí, se não me engano, eu voltei de férias e eu encontrei a Alana Belan, a Sabrina, que estavam lá, e o Antunes, que é o Fofoquinha Guarapuavana, maravilhoso. E eles simplesmente me informaram que eles já estava tudo na cabeça deles. O projeto já estava pronto. Então, você vai ter um podcast. Você, Nana, porque tem que ser você, tem tudo a ver. Acho que a Sabrina falou, eu acho que os convidados podem ser influenciadores. Daí eu falei, tá bom, mas será, gente? Eu meio assim ainda. Mas aí, meio que eles foram fazendo assim, já começaram a identidade, já fizeram a sessão de fotos, começaram tudo. E aí começamos a campanha, e aí eu comecei a pensar, tá, como é que eu vou ser? Eu vou ser ácida, eu vou ser... Um pouco mais contida. Eu vou ter que guardar minha opinião umas horas ali, ok. E foi meio isso, assim, eu tenho que dar uma segurada, porque, né, host, você não pode simplesmente falar tudo o que você quer, porque você pensa aquilo, você tem que respeitar o espaço e a vida daquela pessoa, a trajetória é teu convidado, né, tua convidada. E aí essa coisa da influencer, acho que foi a Sabrina, e aí eu falei, eu acho que dava para uma desafiar a outra, porque Crícia desafiando a outra fulana lá, você acha que ela vai falar não? Nunca que vai, entendeu? Eu não recebi nenhum não, quer dizer, eu não, né? A influenciadora que tinha. E aí eu lembro que o começo, eu pensei assim, tá, tem que ser uma super influenciadora agora. Pensei, a Crícia, artista, cantora, conheço, né? Tem que ser ela. Uma menina me falou ali, ela tá indo embora pro Canadá. Eu falei, não. Aí liguei pra ela, mandei uma mensagem pra ela, ela falou, Nana, eu vou passar um dia em Guarapuava. Eu falei, é esse dia que você vai gravar com a gente. Na sua agenda, esse dia. Vai ser esse dia. E ela simplesmente foi maravilhosa. Ela fez as malas, gente. Tipo, imagina, na correria, ela foi, entregou. No outro dia, ela estava viajando. E aí, nossa, estourou, né? Porque ela falou babados. Ali, né, eu fiz algumas perguntas do livramento, tipo, essas coisas. E aí, né, acaba repercutindo sem querer. E aí, outras pessoas que eu achava que não iam falar, a polêmica já queriam falar e, nossa, deu uns cortes ali com muita visualização. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que é bom ou não, né? Mas assim, aí eu comecei a receber os feedbacks das pessoas que foram muito legais. Eu aprendi muito nisso. Eu aprendo todo dia nisso. Porque, como eu disse, eu estava sempre no bastidor. A partir daquele momento, eu tive essa experiência de apresentar, né? De dar pergunta, de achar o gancho para a próxima e pensar, tá, ela já respondeu essa aqui, então deixa eu trazer isso aqui. E aí, e não deixar esfriar, né?
é muito doido, assim, é difícil o negócio, eu acho. Mas eu aprendi muito. Eu acho que a comunicação faz isso com a gente o tempo todo, né? Porque a gente tem que se movimentar o tempo todo. Ela não para. Até porque a gente fala sobre pessoas e mensagens, e o que toca e o que não toca. Então, eu aprendo muito. Acho que sou comunicadora, mas eu estou num processo ainda de aprendizado. Nunca vou falar que estou pronta. E, nossa, olha o que fiz, o que... A gente tem que compreender a importância do outro, a importância de quem veio antes. Isso é muito necessário. A gente olhar para as pessoas de Guarapuava, que vieram antes de nós, na comunicação, na arte, na política, ou em qualquer outro lugar. A gente tem que olhar para a nossa história com mais carinho e aprender com isso, né? E porque nós seremos essas pessoas. Talvez seremos referência para alguém, ou não, mas então é muito importante que a gente comunique aquilo que a gente acredita. Eu desisti da faculdade de publicidade um momento, exatamente porque um professor meu me falou assim, porque a Coca-Cola, que era um xarope, né, completamente diferente da água, que é uma coisa saudável, ela é vendida como felicidade. É por isso que ela é vendida, não é porque ela é uma coisa boa, gostosa. Né? O Activia é... E eu fui olhando e falando, nossa, calma, o que a gente vai aprender aqui? Aí ele me falou, é um pouco mentira. Aí eu falei, nossa, não. Aí eu não quero. Aí eu falei, mas você faz isso na tua agência? Você engole o que você acredita para comunicar de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade daquilo que você está vendendo? Do que você quer converter, porque é isso que você tem que fazer para ser bom? Para ser contratado? Para ganhar teus prêmios com case? Assim, não. Aí ele falou, sem o menor problema. Aí eu falei, não quero, né? Eu vou fazer produção com a Felchac. E a gente vai insistir nisso, mesmo passando por todas essas dificuldades. Mas aí pensei, não, foi aquele professor. Não é isso, não é uma regra. A gente tem que questionar, inclusive, se for. E é só acompanhar a tua história pra ver que comunicação não é mentira, né? Se você vai fazer a campanha política, vocês colocaram toda a verdade que vocês tinham pra poder atingir o público de vocês. Quando vocês estão em cima do palco, vocês estão contando a verdade de vocês, é aquilo que vocês sentem. Então, por mais que a maioria das pessoas que não acompanham comunicação, ou até um ou outro dentro da comunicação, que acabe falando sobre isso, que comunicação é mentira ou precisa dar aquele jeitinho pra convencer as pessoas, não é assim que funciona, né? Você pode ter o seu posicionamento e falar a verdade. Tem como falar a verdade em todas as circunstâncias, né? Com Então, responsabilidade naquilo que você está falando, né? Porque você está influenciando pessoas. Olha, a gente está vendo aí agora Virgínia falando, não falando, né? Mas ganhando muito dinheiro para, gente, divulgar um jogo de azar. E aí, até onde vai? A gente tem que se questionar. Então, nós, como comunicadores, como artistas, ou seja lá onde a gente estiver, passando qualquer mensagem, que alguém esteja olhando para você, que a gente tenha responsabilidade, porque nós podemos mudar a vida das pessoas. Isso é muito importante. A gente pode mudar a vida das pessoas com uma memória que elas tenham de nós, ou você pode estragar a vida de uma pessoa com um detalhe. Então, você tem que saber muito bem o que fala, né? E de que maneira fala. Tem que ter a sensibilidade que todo mundo merece ter. E a honestidade na publicidade. E aí, a gente vai encontrar pessoas que só querem dinheiro, né? Não tem como. Eu acho que é por isso que o formato do teu podcast ele funciona tão bem, né? Porque ele fala sobre os bastidores de pessoas que estão ali
mostrando o perfeito da vida, né? E quando você acompanha aquela pessoa, você também gosta de saber o que deu errado. Porque a vida, ela não é perfeita. E aí, quando você senta pra conversar sobre a polêmica da vida das pessoas, porque querendo ou não, a gente tá em uma cidade pequena, onde todo mundo sabe o que acontece, mas as pessoas querem saber a verdade. Quando você abre esse espaço para que as pessoas falem o que aconteceu de verdade com elas, não tem como não dar certo, né? Como as pessoas não se sentirem acolhidas e os telespectadores ali se sentir no lugar da outra pessoa para entender o que realmente aconteceu. Então, a vida é isso, né? É os bastidores, é o que acontece por trás da câmera. E a gente sempre ama os bastidores, né? Quando a gente vê ali de pertinho, bem isso que o Lucas falou, né? Assim, ver a realidade da coisa, né? Mostrar, então, acho que esse papel, tanto que você traz do podcast, né, dos bastidores da vida digital, assim, é muito isso, né, essa correria, o que é e tudo mais, essa sensação de como você tá contando aqui pra gente, de como foi sair de lá de trás da produção, vir aqui pra frente, apresentar o podcast, ser host, né, muito disso é isso que a gente vive, né, no nosso cotidiano. E particularmente, eu também gosto de mostrar muito isso pro pessoal, né, pro meu público, quem me assiste e tudo mais. Sim. Então, acho que essa é a importância mesmo, né, tanto dessas conversas, até pra gente se aproximar mais das pessoas que a gente gosta, mais daqueles influencers, a gente vê que nem o caso que tá acontecendo. Tudo bem, a gente também tem uma vida, né? A nossa vida não é só as redes sociais, não é só a internet, a gente não vive só disso, a gente também... E o que esperam da gente. Exatamente, sabe? Tipo, tudo bem, a nossa imagem na internet também é uma coisa, mas a nossa imagem na vida real... E aonde ela se separa, né, gente? Isso foi legal no podcast. Elas terem essa oportunidade de serem transparentes, de serem compreendidas. E, nossa, eu sou influenciadora. Pense, eu fico pensando na pressão também que elas sentem. Eu postar isso ou não postar aquilo, falar isso ou não falar aquilo. Isso é muito difícil, porque as pessoas se identificam com você, mas por causa da tua vida, não é só o profissional. Tem influenciadores só profissionais, mas o que dá certo é quando você vê para além da quarta parede, né? Quando você quebra aquilo e as convidadas ficam ali. Elas querem falar sobre elas. Elas, lógico, elas não querem ser expostas, elas querem ser compreendidas. E isso é legal. E o que eu queria muito, assim, eu não queria que tivesse uma característica de, sempre polêmica. Porque eu quero que elas venham aqui e contem um babado para, né, viralizar. Não queria que virasse um pastelão, assim, sabe? Apelativo. E aí, e ao mesmo tempo, eu sabia que vinham assuntos densos e difíceis. E eu pensava, é um podcast feliz. Então, eu tenho que pegar ali e jogar uma piada que, né, não ultrapasse a linha do respeito, mas eu não posso deixar uma coisa triste. As pessoas têm que sair bem e quem tá vendo também tem que ficar bem. Tudo trabalha ali dentro do limite e equilíbrio, né? Tem que ter sempre um pouco de tudo ali, né? Trazer tudo, mas dentro do limite, também não extrapolar, né? Que nem foi o que você falou, não dá pra gente simplesmente jogar o que a gente pensa tudo assim, né? Então... Respeitar isso, é o espaço de cada um, né? E elas estão lá porque, assim, eu preciso respeitar só delas estarem ali contando as suas histórias, né? Elas, eles, né? Porque, nossa, gente, eu preciso de mais homens de influenciadores, porque só foi mulher agora. E aí, elas só se desafiam. Então, no próximo vai ser um homem, vai ser bem legal. Vem aí. Vem aí. Já fiquem esperando, então, aí, galera que acompanha a Nana. E tem gente que fala assim, você tem que ser mais ácida, você tem que ser mais irônica, porque você é mais louca. E eu falo, gente, mas é que não é bem assim que funciona ali, né? A pessoa tá falando uma coisa muito séria, como é que... não. Né? Assim, dá uma segurada. Não, é isso. Mas, Nana, muito obrigado. Eu acho que é muito interessante, assim, descobrir um pouquinho dos seus bastidores, da tua vida. Não tinha como a gente escolher a pessoa melhor para falar sobre isso no nosso primeiro episódio dessa nova temporada. A gente queria agradecer por você ter topado no dia mais frio do ano. A gente acordou assim, batendo os dentes. Mas que bom que você veio. A gente quer te dar um presente do nosso apoiador. Uma surpresa. Do Sicredi.
Olha, eu sou Como cliente, forma de esquece. agradecimento, a gente te entrega esse. Show! Amei. Vou abrir. Pessoal, agora vamos falar direto com a galera que tá nos ouvindo aqui, Vamos. John. Pessoal, não esqueçam dos 3 pulinhos do galo, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. E se inscrever no canal e ativar o sininho. E fiquem atentos aos próximos episódios do nosso podcast. Até a próxima.